Esse vídeo eu quero falar um pouco sobre viagem no tempo. Eu estou escrevendo um livro chamado O Rei do Futuro e eu quero falar um pouco sobre o meu processo de criação artística dessa obra específica que é bem interessante, está mudando a minha vida e eu queria um feedback, uma ajuda. Eu estou com dificuldades na criação de alguns personagens, na profundidade e até em relação ao roteiro mesmo. Eu fico em dúvidas frequentes, em paradigmas paradoxais. E depois da vinheta. Sabe que é assim. O Rei do Futuro. Eu quero que seja um livro de no máximo 100 páginas e eu tenho algumas ideias bem consolidadas, sabe? Eu estou pensando nesse livro desde o final de 2015, escrevendo e pensando, e já estou na 13ª ou 14ª página. Parece que não é muito, mas o meu processo de escrita, minha forma de escrever é um pouco diferente de muita gente. Eu escrevo em uma frase, muitas das vezes. Em uma frase minha, algumas pessoas, se fossem escrever o que eu disse em uma frase, demorariam um capítulo inteiro. Então, algo que eu inclusive estou testando, porque como eu vim da poesia, eu sou muito treinado nessa questão, né, de dizer muita coisa com poucos fonemas, inclusive, né? Bom, O Rei do Futuro é uma história que não tem uma espinha dorsal. Ela tem várias espinhas dorsais que se complementam, sabe? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a história. Se alguém te perguntar qual foi o que iniciou a Segunda Guerra Mundial, você não conseguiria dizer em uma frase isso. Explicar em uma frase os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Mas se alguém te perguntar quais foram os motivos que levaram à Guerra dos Clones, você talvez explique em uma frase. De Star Wars, né? Talvez em uma frase você consiga explicar isso. Essa é a diferença entre o mundo real e o mundo ficcional, né? E eu quero escrever uma história de ficção, mas que tenha os traços de uma história real. Uma história que você não consiga, se fosse explicar, não consiga explicar em uma frase só. Você teria que citar diversos aspectos para explicar aquilo. E contrapondo isso, em uma frase escrevo um capítulo, né? Então é bem interessante. Eu estou assistindo muita resenha de livros pelo YouTube, que eu acho muito bacana ver a história contada pela visão de uma outra pessoa, e às vezes de várias pessoas sobre a mesma obra. É muito bacana. Bom, O Rei do Futuro. Eu faço uma homenagem à Inglaterra e ao Brasil. É um livro nacionalista, mas não é xenofóbico, porque como eu falo de nacionalismo brasileiro, luso-brasileiro, é um nacionalismo que recebe o mundo de braços abertos, que é a característica marcante do Brasil, né? E eu tento homenagear nessa história a Inglaterra, porque a Inglaterra, não por causa do início de Viagem no Tempo com George Wells e toda a ficção científica que começa e nasce lá, não só por isso, ou Doctor Who, mas porque a aliança mais antiga do mundo é a aliança de Portugal e a Inglaterra, né? Você vê que a Segunda Guerra Mundial testou isso, e talvez só exista James Bond porque Ian Fleming frequentava lá o cassino lá em Portugal, de Coimbra, se não me engano, e ele viu e descobriu, né, que lá é o lugar que tinha mais espiões do mundo, porque Portugal não aderiu nem ao eixo nem à aliança, justamente também para não criar um conflito com o seu maior amigo de toda a história. Então essa aliança é muito forte. Como eu tenho uma passagem na história de daqui a 1000 anos, eu falo muito sobre isso, sobre essa aliança, mas principalmente sobre essa questão do que é esse futuro. E o meu futuro é um futuro bem interessante, diferente do futuro que a gente vê por aí. Porque se eu te perguntar hoje, qual é o futuro que se filma ou que se conta dos famosos, dos que eu posso talvez conhecer, não existe um futuro hoje. A gente vai ver aquele Hot Tube Time Machine, vai falar o quê? Tudo que já existe, né? Carro que anda sozinho, isso não é futuro.
Não tem um futuro como foi De Volta ao Futuro 2, que mostrou um futuro fantástico, olhando para ele mesmo, que é o que a gente faz hoje, vendo Michael Jackson e olhando para o próprio anos 80, então era a gente olhando para a gente, isso é fantástico. E que um futuro Jetsons, né? Um futuro que tudo era limpo e descartável. E eu te pergunto, existe celular velho hoje em dia? Não é, tudo é descartável. E esse futuro que é bem... Eles acertaram muito, mas principalmente eles tinham vontade de estar nesse futuro. E parece que a gente já está nesse futuro. A gente não tem uma vontade de estar num outro futuro. Nem um futuro distópico como Blade Runner. Não tem, eu não sinto essa vontade hoje. Então estou tentando escrever um futuro, não que tenha essa vontade, mas falando sobre esse nosso presente e essa falta de vontade. Esse futuro meu é um futuro em que as pessoas não morrem mais, não precisam morrer. É um futuro em que existem um conceito de agulhas urbanas. O que é isso? No planeta Terra, por exemplo, toda a mata é nativa, no planeta todo. Oceano, tudo nativo. E a densidade urbana está em agulhas urbanas, que são prédios de 4 apartamentos por andar, mais de milhões de andares para cima e milhões de andares para o subterrâneo. E uma agulha urbana tem hectares de distância de uma para outra. E o último apartamento de cada agulha urbana é uma cobertura fantástica e uma cúpula, né? E isso é interessante, porque as pessoas... Eu fiquei pensando, como é que eu vou falar sobre a moda daqui a 1000 anos, né? Não tem moda. O meu ano é 2993. 1000 anos depois da Revolta da Armada. 2993. E ninguém usa roupa, não precisa. Na verdade é ilegal usar roupa, né? Você vai para a escola nu. Porque eu estou mostrando esse futuro de dentro de uma fechadura, né? Os meus personagens do futuro são adolescentes de 14 anos. E aí que eu acho que essa história nunca pode ser filmada. Como é que vão filmar adolescentes de 14 anos indo para a escola nus, né? Bom, mas você tem direito de calçar, como eu digo, um relógio. E não existe meio de transporte como a gente conhece, não existe carro, nem avião, nem nave, nem nada. Os meios de transporte são portas. Você pega uma porta e você é teletransportado, abre a porta e ao atravessar a porta você é teletransportado para um outro ponto do universo. Se for um ponto em que está a 10 mil anos de 10 mil anos de luz de distância, você vai atravessar instantaneamente, porque na velocidade da luz o tempo para, então você não vai perceber o tempo passar, mas você vai chegar lá 10 mil anos depois. Então você quer fazer uma viagem para passar um fim de semana num lugar 10 mil anos de luz de distância, 2 dias depois voltar, você vai ficar 20 mil anos e 2 dias fora, né? A noção de tempo desse futuro é diferente da nossa. Ninguém morre, a não ser que queira. E essa coisa da viagem muda muito a questão de como nos relacionamos com pessoas. E estar desprovido de roupas também. Ou seja, o que eu quero mostrar que é um futuro em que tudo é intacto na questão da natureza, tudo que a gente sonha hoje, né? O planeta preservado e com a natureza preservada, sem consumismo, vivendo para sempre, que é o que todo mundo faz, não comendo glúten, etc. Né? E é claro que eu estou mostrando uma distopia, né? Aquela utopia que automaticamente você vê como uma distopia, como todas devem ser. Até que a nossa personagem, que é a Linda Zaratustra, e eu vou explicar por que esse nome. A minha obra está fazendo uma matéria chamada Literatura Comparada. Dom Pedro II ministra essa matéria em 1891, e enquanto ele faz um debate entre George Wells defendendo o seu livro A Máquina do Tempo de um lado e Nietzsche defendendo o seu livro Assim Disse Zaratustra do outro lado do púlpito, e eles debatem isso até que no meio dos dois abre uma porta e sai um garoto de 14 anos chamado Alexander Hartinger, que ele tem como apelido Eloy.
E esse garoto, na verdade, é um viajante do tempo. Pedro acaba entrando na porta e a aventura começa também muito aí, né? Não é o início, mas tem um prólogo antes. Mas esse personagem que é o protagonista, o Eloy, você vê que ele tem um nome da raça ingênua no A Máquina do Tempo. Já a Linda Zaratustra, ela é uma princesa. Mas por que ela é uma princesa? Porque ela é filha de viajantes do tempo. Filhas de pessoas que são Space Time Defenders. Uma sociedade secreta que iniciou lá na época de Allan Kardec, na época de Thomas Edison. E aí o que acontece? Santos Dumont acaba entrando nessa sociedade alguns anos depois, né? Décadas depois. E eles fazem uma ligação telefônica, a primeira ligação telefônica temporal do mundo, na Torre Eiffel. E essa ligação temporal, ela acaba ligando para uma pessoa que atende e fala em português. Aí Dom Pedro II Santos Dumont pega o cone na mesma hora e fala em português com essa pessoa, se apresenta aqui Santos Dumont, falando de 1891, e a pessoa acha que é um trote e fala, então é Santos Dumont mesmo? Então vê se não inventa o avião por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? E desliga, eu tenho mais o que fazer. Pá! O meu futuro, onde se passa a história, a aventura, é 1993. Só que esse futuro não é o 1993 que você conhece. É o 1993 em que o avião não foi inventado. Porque os inventos dos irmãos Wright, que é o airplane, não é avião e não virou moda. Porque precisa ter um carrinho de trem para soltar e tal. Então fica uma coisa meio que para brincadeira, não funcionou. Muito como o drone hoje, que não é utilizado para levar pessoas, por exemplo. Não pegou esse invento. Então a Alemanha acaba vencendo a Primeira Guerra Mundial, que não durou muito tempo, porque ela tinha o domínio do Zeppelin, dos dirigíveis, a maior frota. Os Estados Unidos não teve uma depressão tão forte em 29, porque a Alemanha ajudou financeiramente a América. Não preciso falar que nunca aconteceu a Segunda Guerra Mundial nem o nazismo. Hitler acaba se tornando um grande pintor, pintando no Brasil, se identificou aqui, e aqui ele consegue pintar e criar sua arte. Os nossos protagonistas, quando chegam em 93, eles chegam em São Paulo, eles acabam indo no MASP, né? E vem uma obra desse personagem histórico que nessa realidade é apenas um artista, um grande artista. Eles acabam assistindo uma exposição de Hitler. E é bem interessante porque esse 93 é um 93 steampunk, é um 93 em que tudo ainda é ligado ao vapor. Por quê? Porque Santos Dumont, quando seu pai morre lá no passado, ele volta para o Brasil e precisa tomar conta das suas fazendas de café. E ele, como um grande gênio e chateado, né? Porque, poxa, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar aqui, eu quero ir para Paris, eu quero viver em Paris, né? E aí ele pega um grão de café, que é o negócio dele, que ele teve que estudar um pouco mais para gerir isso, até que deu um estalo, eureka! Ele descobre uma forma diferente de usar o café, utilizando para gerar energia através de do café que é plantado no Brasil, com as qualidades da terra brasileira. Este café especificamente, ele serve para gerar energia a vapor, criando o conceito de explosão curta, uma explosão que não pode ser utilizada para fins bélicos, é apenas uma explosão curta, mas que gera uma energia muito grande, e o mundo não precisou mais utilizar hidrelétricas, porque era muito mais fácil utilizar o vapor. Então em 93 você vai ver o mundo ainda totalmente vaporizado, com aroma de café. Então então nosso protagonista chega em São Paulo de Zeppelin, e ele chega numa São Paulo com características de Dubai hoje em dia. Tem até praia em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que tem o café, a coisa mais valiosa do mundo. E tudo com engrenagem, o conceito steampunk mesmo, né? Então eles vão pegar um trem com a tecnologia de maglev, que é uma tecnologia japonesa, que é dessa época, aquele trem
trem bala, né? Só que esse trem não tem a estética do trem bala de 93. Ele tem uma estética da era vitoriana, só que uma estética, não uma estética ocidental, mas uma estética oriental. Então esse trem é um dragão de metal, todo estilizado, né? E a história está exatamente dentro desse trem. Mas eu falo isso no próximo vídeo. Obrigado.